Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 16/9, atualizando todas as notícias do Mengão, que vai entrar em campo nesta semana contra o Estudiantes pela Copa Libertadores da América. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever para ajudar o canal a crescer aqui dentro da plataforma. E claro, pessoal, comente aí da onde você está nos assistindo, de onde você, torcedor flamenguista, está nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Boa tarde, gente boa! Está começando o Globo Esporte e hoje Fluminense liga o modo copeiro, que essa é a melhor versão tricolor esse ano, né? Quinta-feira é dia de Carioca contra Argentino também, quartas de final também, só que da Libertadores, né? Flamengo e Estudiantes, esse jogo no Maracanã. Deixa eu conversar com o Ricardo Lai, que tá lá no Ninho do Urubu. Hein, Ricardo Lai, quais são as informações do Flamengo para esse jogo importante aí? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. E o Rossi, que deu entrevista há pouco aqui no Ninho do Urubu, ex-jogador do Estudiantes, está projetando um jogo bastante físico contra os argentinos na quinta-feira e ele considera uma vantagem jogar a primeira partida em casa, no Maracanã, assim como aconteceu na fase anterior contra o Inter, né? 1-0, gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, aliás, está disponível para o jogo de quinta-feira, né? Melhorou aí das dores musculares. Outras possibilidades, o Jorginho. O Jorginho não está mais com dor na coxa esquerda, ele tinha um edema na coxa esquerda, trabalhou no campo, mas com os fisioterapeutas, né? Tem chance de jogar. Já o Alexandro é um pouco mais difícil, ele não trabalhou com o grupo ainda, está se recuperando aí do problema na panturrilha esquerda, evoluiu bem, mas ainda é dúvida. O Varela, que evoluiu melhor ainda, né? Já não apresenta aquele quadro, né, de pubalgia e deve ir para o jogo. E esse é o time do Flamengo, treina aqui amanhã ainda no Ninho do Urubu, Escobar. Valeu, Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Um abraço para você, queridão. Você sabe quem nós achamos lá em Buenos Aires? Um argentino raçudo, não fugia de briga, por isso caiu nas graças da torcida rubro-negra, isso há quase 30 anos. Aquele cabelão, estilo anos 90, ficou na lembrança e nas caricaturas. Hoje o corte tá mais moderninho, mas segue no estilo. Ele é um dos argentinos mais apaixonados pelo Rio de Janeiro. A praia, o clima, essa paixão que a torcida tem na rua. Rio de Janeiro é maravilhoso, irmão. Tá lembrado dele, torcedor rubro-negro? Chegou Mancuso batendo, o desvio. Alejandro Mancuso, um argentino apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas acima de tudo, pelo Flamengo. Eu sempre falo que meu sentimento com o Flamengo foi um amor, sabe? À primeira vista. Foi uma identificação muito, muito grande. Teve bandinha, teve faixa, teve alegria. Chegou o Mancuso. No primeiro dia que cheguei lá no aeroporto do Rio e aquilo foi uma loucura. A torcida invadiu o aeroporto, chegaram todos juntos, uma loucura. E eu acho que na minha vida foi um antes e um depois de passar por Flamengo, sem dúvida. Mancuso é de uma época de um outro Flamengo. O Flamengo tinha muitos problemas financeiros, de estrutura. Nós treinávamos na Gávea, agora você tem um CT maravilhoso, mas eu senti que não tinha como falar que não para o Flamengo. Ele chegou ao clube em janeiro de 96, ficou 1 ano e 3 meses, disputou 67 partidas e conquistou um título carioca. Foi jogador de Copa do Mundo, defendeu a Argentina em 94 e passou por grandes times como Vélez, Palmeiras e Boca. Mas com o Flamengo, a relação foi especial. Eu achava que nesse momento, com a torcida do Flamengo por trás, estava em condições de brigar até com Tyson. Essa loucura
que a torcida transmite para você. E olha que de briga o Mancuso entendia. Todo mundo queria sair na briga comigo, sabe? Porque eu era um jogador que chegava junto. Todos os caras me xingavam, sabe? O resto. Todos os caras queriam sair na briga comigo. Mas quando acabava o jogo, eles pediam a camisa para mim. Não, gostaria de ficar com tua camisa, você é fera, monstro. Na quinta, o Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã e na semana que vem decide em La Plata. Se passar, poderá pegar o Vélez na semi. E aí, Mancuso, coração dividido? Eu sou muito grato na minha vida, Vélez Sarsfield me formou, sabe? Só que eu tenho tanto amor pro Flamengo, sabe? Que eu gostaria que essa Libertadores agora ganhe o Flamengo. Grande figura, o Mancuso jogou. Equipe lá nas Laranjeiras, atualizando o noticiário do Fluminense aqui no Taon. A gente segue no Rio de Janeiro, agora com o Ricardo Lai. Direto do Ninho do Urubu. Ô Lai, hoje cedo eu tava conversando com a Juliana Travalha, que manda e desmanda aqui no Taon, fecha aqui os nossos assuntos. Ela falou, tem coletiva lá. Eu falei, rapaz, a gente se acostumou com a ideia de que coletiva é só para jogador apresentado, de tanto que os clubes estão fechados, né? Mas o Flamengo abriu hoje para uma coletiva legal do Rossi, que conhece bem o adversário dessa semana da Libertadores, né? Boa tarde. Oi, Vini, boa tarde para você, a todo mundo ligado, especial para Juliana aí, a chefe do programa. Olha só, Vini, no Flamengo até o Flamengo tem tido um hábito aí de convocar a imprensa, né, os jornalistas para coletivas aqui, não só de apresentação, já tem sido um hábito desse Flamengo na temporada, aconteceu com o Rossi, o Arrascaeta recentemente, eu me lembro também que teve uma boa entrevista aqui do Arrascaeta, que é uma das lideranças, destaques aí do Flamengo nessa temporada. E como você falou, o Rossi tem um passado no Estudiantes de La Plata, da Argentina, mas foi bem rápido, um ano e meio, ele tinha 18 anos, bem jovem, ele falou isso na entrevista coletiva há pouco aqui no Ninho do Urubu, antes, né, de se destacar aí no Defensa e Justiça, e aí sim no Boca Juniors ter uma outra dimensão assim de atuação. Ele falou do jogo da próxima quinta-feira contra o Estudiantes, ele projeta uma partida bastante física e que o Flamengo, ele considera o Flamengo ter uma vantagem de jogar a primeira partida das quartas de final em casa, né, no Maracanã, assim como aconteceu contra o Internacional. O Flamengo levou a vantagem na fase anterior de 1-0, gol do Bruno Henrique. Aliás, o Bruno Henrique, ele está disponível para o jogo, melhorou, né, das queixas ali de dores musculares. Importante também sobre o Jorginho, tem evoluído bem, ele se recupera de um edema na coxa esquerda, trabalhou no campo, mas com os fisioterapeutas. O Varela evoluiu bastante também do quadro de pubalgia, trabalhou parcialmente ali com o grupo, com o elenco, e o Alexandre dificilmente vai para a partida, ele não treinou ainda com o elenco, o lateral esquerdo do Flamengo, pessoal. Valeu, Lai. Parece trava-língua, mas não é. Valeu, meu parceiro. Um abraço, bom trabalho por aí, viu? Fala, torcida do Mengão. Sejam todos bem-vindos. Bora aqui com o Jogo Aberto, atualizando todas as notícias do Mengão. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma, pessoal. Deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto. Brasileirão se aproxima da reta final e esquenta a briga pelo título. O Malvadão está em primeiro colocado, está na primeira posição com 50 pontos. Ali colado vem o Cruzeiro e logo após vem o Palmeiras. Então, assim, Flamengo tem praticamente quase 100% de chances de ser campeão, é manter o foco. Pessoal, bora aqui com o Jogo Aberto, aqui, trazendo logo essa notícia e essa informação. 10%, a metade do seu, bebê. A metade aí. Olha que maluquice, hein? Que aqui, isso, ó, se a gente for, o Sport tem 96% de chances de cair para a Série B. O Fortaleza, que venceu no final de semana, tem 74,4%. O Juventude passa dos 50% de chances de cair. A mesma coisa o Vitória. Olha o Santos com 34,2%. O Neymar e tudo. O Vasco com 33,1%. Grêmio. O Grêmio. 15,7%.
Galo, Ó o galopeiro. 11,3%. Ceará, 10,5%. O Inter um pouquinho menos que o Ceará, 10,2%. Corinthians, 5%. 5% é a metade, né? Fluminense, olha o Fluminense aparecendo aí também com 4,4%. Bragantino, 3,8%. São Paulo? São Paulo. Aí é incaível. Aí é O quê? incaível. Não cai, não. Só em Paulistinha. né? Botafogo, Bahia e Mirassol. Olha, gente, Ó, Mirassol. honestamente, esses aqui eu não acredito que... Não, pode subir mais a régua aí, bebida. Não vejo. Até 5% ali, ó. 5% não é nada. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei que 5% daqui pra não é baixo eu não nada? acho que caio, mas daqui pra cima, até aí, lá, qualquer um não, pode cair. Desconta 5% do seu salário pra você ver se não é nada. 10% ali tá bom. Agora é o seguinte, chances de título, essa é a parte boa. Essa é a a parte, briga pela taça tão cobiçada da Gostei Série A. dessa aí, hein? Olha só, nessa briga, quem tá levando a melhor é o Flamengo com 46,3%. O Palmeiras tem 31,3%. Lembrando que tem os jogos atrasados ainda. vai O perder. Cruzeiro tem 18,9% de chances de título. E aí, olha que engraçado, o Mirassol tem mais chances de título, mas aparece também nas chances de cair ali remotamente falando, não é? Bahia também tem chance de título, Botafogo, São Paulo, ó, que olha que loucura. Olha, É, doideira, hein? Fluminense, Bragantino, o Corinthians Galo. ali? Cadê o Inter? Corinthians? Ó, o Corinthians, O Corinthians tá aí, é brincadeira. Cadê o Inter aí? Cadê? Maldita produção aí, teve cadeirão, teve tudo no programa e o Inter não apareceu aí, meu Deus! Deixa eu falar uma coisa, cada um tem que entender a realidade. A minha não é de título. A minha sua? é pra não cair. E a sua, Vocês eu acho tomaram que... suco, Então, velho. Tomaram pra uma não cair massa aí do também. Corinthians, O Inter tem 2 do pontos a Palmeiras. menos que o Corinthians e um jogo a menos, né? Hã? O Inter tem tem um jogo a menos. Se ganhar, passa o Corinthians. Você é o da E aí Alessandro vai agora? o- Que É, e o jogo já está marcado. É pro dia 22 de outubro contra o Bahia. Ah, então vai Lá perder. na então Bahia. deixa assim. Lá na Bahia? É, por isso que eu gostei do Cruzeiro ter vencido. Ah, então vai perder. Então dá... Então tá igual a Cecília. Até lá, muita água vai Aumentar aumentar. o percentual do... Seguinte, quer apostar com segurança? Então... Uma boa entrevista coletiva do treinador do Flamengo, ele elogiou demais o Saul e disse que talvez o Saul esteja vivendo a melhor fase da carreira dele agora no Flamengo. Quem ouve o Felipe Luiz falar do Saul pensa, nossa, o Saul tá há quanto tempo no Flamengo? Já tem 1 ano no Flamengo? Nananina, não. Eu fui ver os números do Saul. Gente, o Saul não tem nem 10 jogos com a camisa do Flamengo. O Saul tem 8 jogos pelo Flamengo, sendo 5 como titular, tá? Os 3 primeiros jogos dele pelo Flamengo, ele entrou durante o segundo tempo. Nesses 8 jogos, 5 como titular, ele totaliza 511 minutos em campo e deu uma assistência, que foi justamente para o gol do Arrascaeta na vitória em cima do Juventude. E por falar nisso, para ele entrar em campo nessa partida, ele fez um esforço absurdo. E ele falou sobre isso na Zona Mista ontem. Ele falou, tem sido uma loucura. O Marco, que é o terceiro filho dele, nasceu às 4h16 da manhã. Por sorte, correu tudo muito bem. Minha esposa já está em casa com ele. Agradeço ao hospital, à médica, para mim era importante que saísse bem. Minha mulher está bem, é uma super mulher, foi capaz de fazer tudo. Ela queria ter o bebê na Espanha, porque tinha mais confiança. Falei a ela sobre as instalações que tinha visto aqui para que o Marco nascesse aqui. A verdade é que tinha uma pressão muito alta para que tudo saísse bem. Passamos toda a noite no hospital, às 6 horas fomos para o quarto, às 8 horas me mandaram mensagem do clube para que eu tentasse chegar ao treino com os companheiros. Cheguei um pouco tarde, eles já estavam treinando, fiquei na academia e quando eles voltaram fui a campo. Fui para casa, depois encontrei meus outros 2 filhos e os levei ao hospital para que conhecesse o Marco. Ficamos lá até 7h30 da noite e fomos todos para casa. Depois fui dormir porque hoje tinha um jogo. Às 3 horas acordei, às 5 horas cheguei ao aeroporto, às 6 horas peguei um voo para Campinas e depois para Caxias do Sul. Fui diretamente para o hotel, consegui descansar um pouco, cerca de 40 minutos. Foi corrido. O importante é que tudo saiu bem. Sempre há um risco quando não se descansa bem e faz essas loucuras. E, gente, depois disso tudo, de toda essa logística especial, sua equipe de TI está... é totalmente normal se ele não conseguir se render
tanto na parte física quanto na parte técnica e até mesmo na parte tática. Mas ele, na minha concepção, não só rendeu, como para mim foi o melhor em campo. Eu entendo quem vota no Arrascaeta. O Arrascaeta fez gol, botou bola no travessão, em uma batida de falta, fez jogada trabalhada, criou oportunidades para os companheiros. Mas o que o Saúl jogou ontem, gente, ele tomou conta do meio de campo. Tomou conta. E outra, ao lado do Alan. Isso não é uma crítica ao Alan, mas é totalmente diferente você jogar com Jorginho, jogar com De La Cruz e jogar com Alan. São características diferentes. No caso do Alan, ele teoricamente teria que correr mais para fazer o box-to-box, chegar mais ao ataque. Então foi uma partida excepcional do Saúl. Eu acho que foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Inclusive eu voto nele como o melhor em campo. E repito o que eu falei na minha introdução no começo do vídeo. O Saúl chegou e não deixa a torcida e nem o Felipe Luiz sentirem saudade do Gerson. É o Gerson que sente saudade do Flamengo. Eu não tenho dúvidas disso. O Saúl tomou conta. E o Pulgar, quando voltar, vai ter que jogar muita bola para ser titular junto com o Jorginho. Porque hoje, para mim, é Saúl e Jorginho a dupla de volantes do Flamengo. Vocês concordam, discordam? Podem comentar à vontade aí. E, novamente, parabéns ao Saúl pelo esforço para jogar essa partida contra o Juventude. E fica a dúvida se o Jorginho volta contra o Estudiantes. A informação que eu tenho é que sim, que volta sim. Ele, teoricamente, foi preservado desse jogo contra o Juventude, pensando no jogo do Estudiantes. Vamos falar agora do José Boto, porque ele deu uma entrevista ao UOL e quebrou o silêncio. Falou sobre Felipe Luiz, falou sobre Pedro. A gente vai trazer aqui essas declarações. Eu vou começar... Desculpa, pessoal. Ainda estou levemente gripado. Eu vou começar sobre o Felipe Luiz. Ele falou sobre a proposta que o Felipe Luiz recebeu, o presidente do Fenerbahçe ligando para ele. Ele falou: na semana passada, o Felipe Luiz teve a possibilidade de sair para um clube europeu. Ele recusou. E eu sei disso porque o presidente desse clube, que é o Fenerbahçe, ele não cita, me ligou e perguntou quanto queríamos para liberar o Felipe. Respondi que, como o BAP já disse, isso aqui não é banco. Nós queremos que ele fique e não tínhamos qualquer intenção de vendê-lo. Ele próprio também recusou. Esse clube queria ressarcir o Flamengo pagando muito mais que a multa que existe no contrato. Mas o Felipe também não quis ir, não quis abandonar o projeto. E era um bom clube europeu. É o Fenerbahçe. Eu vou dar minha opinião. Eu não considero um bom clube europeu para o Felipe Luiz nesse momento. Acho que a decisão dele foi extremamente correta e não porque eu quero que ele continue no Flamengo. Eu, no lugar dele, renovaria por mais um ano, pelo menos, porque eu acho que ele tem potencial para superar as marcas até mesmo do Jorge Jesus, ainda mais se vencer os 2 títulos nessa temporada. Ganharia mais experiência como treinador, mas, gente, sem sombra de dúvidas, uma hora o Felipe Luiz ele vai para a Europa. E ele vai quebrar o paradigma de que treinador brasileiro não tem muitas oportunidades na Europa. Ele terá. E eu vou falar por quê. Primeiro, acima de tudo, ele tem qualidade, já mostrou isso. Segundo, é um cara extremamente respeitado na Europa por conta da carreira que ele construiu como jogador de futebol. Terceiro, não tem dificuldade com língua, ele fala outras línguas, isso ajuda demais. E a gente sabe que muitos treinadores brasileiros não sabem falar nem o inglês, e não é uma crítica, de repente a pessoa não teve oportunidade de aprender, mas enfim, isso dificulta na hora da contratação desse treinador. Então, eu acho que o Felipe Luiz tem potencial para fazer mais ou menos o que o Kompany, o belga, que hoje é treinador do Bayern de Munique, fez. Por exemplo, ele começou no Anderlecht, lá da Bélgica, aí teve uma passagem muito boa pelo Burnley, da Inglaterra, e agora está no Bayern de Munique. Eu acredito. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Estudiantes tem 2 desfalques para duelo contra o Flamengo na Libertadores. Lateral Gonzalez Pires se lesiona contra o River Plate e está fora dos 2 confrontos pelas quartas de final. Edwin Cetri não vem ao Rio, mas trabalha para estar no jogo da volta. O Estudiantes de La Plata perdeu 2 jogadores para a partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Flamengo, quinta-feira no Maracanã.
O clube argentino informou nesta segunda-feira que o lateral esquerdo Leandro González Pires e o atacante Edwin Cetri deixaram a partida de sábado contra o River Plate machucados. O caso mais complicado é de González Pires, que já fora também do jogo da volta do dia 25 na Argentina. Segundo o jornal argentino Olé, o camisa 14 foi titular na derrota por 2-1 para o River, mas atuou por apenas 18 minutos. Ele deixou o campo com uma lesão de grau 3 no tendão isquiotibial da perna direita, com previsão de pelo menos um mês fora de ação. Cetri entrou no intervalo do clássico pelo campeonato argentino e fez o cruzamento para Santiago Núñez fazer o gol do Estudiantes já nos acréscimos da partida. Exames feitos após o jogo indicaram que Cetri tem uma lesão de grau 1 no bíceps distal esquerdo. Existe a expectativa no clube que o atacante colombiano de 28 anos se recupere a tempo de disputar o jogo de volta. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o técnico Eduardo Domingues afirmou que reconhece a dificuldade de enfrentar o Flamengo, mas tem confiança na classificação da sua equipe. Nós sabemos como temos que jogar como os visitantes, porque já fizemos isso nesta Libertadores. É entender o funcionamento do rival e para onde queremos levá-lo. Para o desconforto, não vai ser fácil, mas sinto que a equipe está preparada, sabemos as dificuldades que vamos ter e as que nossos rivais vão ter, declarou. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, o seu joinha. Ajuda muito, pessoal. É rápido, fácil, só clicou ali, já deixou o likezinho, o joia, que vai ajudar a distribuir a notícia para muito mais pessoas. Valeu!